Irmãos, graça e paz novamente. Queria convidá-los para nós lermos juntos Isaías capítulo 8, a partir do versículo 11 até o 22. Vamos ler. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, seja a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, uma vez mais, com as nossas Bíblias abertas, nós queremos também abrir para Ti o nosso coração, Senhor, para podermos acolher todo o Seu falar com mansidão. Aleluia, porque a Sua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Sem o Seu falar, nós nos encontramos, Senhor, em completa escuridão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós vivemos dias em que vai alta a noite, e nós cremos que vem chegando o dia, Senhor. Nós não queremos andar nas trevas, mas nós queremos andar na luz, como aqueles que são filhos da luz. Ah, Senhor Jesus, nós Te louvamos porque o Senhor é aquele que é a luz do mundo. Ah, o Senhor é aquele que veio e resplandeceu naqueles que viviam nas regiões e sombras da morte. Aleluia, Senhor. Nós não queremos andar em trevas, pelo contrário, nós queremos a luz da vida, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa nos dar revelação de si mesmo, da Sua palavra, da Sua vontade. Ajuda-nos a entender esse livro de Isaías. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos lições da história do povo de Judá. Ajuda-nos a aprender com os erros que nós vemos aqui
e também a olharmos com atenção o exemplo daqueles que são da fé, daqueles que são remanescentes, aqueles que foram fiéis ao Senhor e tiveram a sua aprovação no Antigo Testamento, para que nós hoje também tenhamos a sua aprovação, Senhor. Nós nos colocamos humildemente na sua presença. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler dos versos 11 ao 22, eu vejo 3 sessões aí. A primeira sessão, temos aí as palavras do Senhor para Isaías. Então, olha como é que começa o versículo 11. O versículo 11, se você prestar atenção, começa assim: porque assim o Senhor me disse. E se você prestar atenção até o versículo 16, são as coisas que o Senhor falou para Isaías. Daí, nos versículos 17 e 18, nós temos uma segunda sessão, que é a reação de Isaías diante daquilo que o Senhor falou para ele. Então veja que muda a narrativa, e você tem um verbo aí no versículo 17, na primeira pessoa, ele dizendo no início do 17, olha aí, esperarei. Ele está falando isso usando a primeira pessoa, eu esperarei. É uma reação de Isaías diante daquilo que o Senhor falou para ele até o versículo 16. Amados, o Senhor, Ele fala conosco. E diante do falar do Senhor, nós não podemos ficar indiferentes. Nós precisamos ter uma reação. E ainda existe uma terceira sessão que começa no versículo 19, que nós vamos ver mais adiante, em uma outra oportunidade, que Isaías agora ele se volta para os discípulos do Senhor, para os seus discípulos. Então olha que agora Isaías está falando com outros. Olha o versículo 19, como é que ele começa. Quando vos disserem, agora ele não está falando mais dele, ele está falando, ele está conversando, ele está aconselhando outros. Então tem pelo menos 3 sessões nessa porção. Hoje, se o Senhor permitir, eu gostaria de ficar apenas na primeira parte, do 11 ao 16, que é aquilo que o Senhor falou para Isaías. Daí na semana que vem, na próxima oportunidade, se o Senhor permitir, os irmãos dão continuidade falando da reação de Isaías. Também eu queria chamar a atenção para os irmãos aqui, que ao longo dessas 3 sessões é importante nós prestarmos atenção nisso, é que existe aqui um contraste entre aqueles que são da fé. Por um lado você tem aqueles que são da fé, e do outro lado você tem um povo rebelde, incrédulo, aqueles que são dados à incredulidade. Então, de um lado você tem o povo de Judá, que vocês vão ver aqui, que o Senhor vai falar para Isaías não andar nos caminhos deles. De um lado tem um povo que despreza o falar do Senhor, um povo que não confia em Deus, um povo que procura substitutos para colocar no lugar de Deus, e do outro lado você tem o próprio Isaías, e olha também no versículo 16, no final do versículo 16, que o Senhor fala daqueles que são os seus discípulos. Olha aí no final do versículo 16.
Existe um remanescente em Jerusalém, aqueles que são chamados de discípulos do Senhor e que também são discípulos de Isaías. Pessoas que viviam ali em torno de Isaías, que Isaías cuidava. Esses são os da fé. Irmãos, que ao longo dessas 3 sessões, que nós possamos aprender tanto com os erros do povo de Judá e olharmos também para a atitude, o exemplo de Isaías e desses discípulos. Que nós possamos tirar lições para a nossa vida, tanto com aqueles que não são exemplo, quanto com aqueles que são bons exemplos. Tem um contraste aí. E nós também podemos ser os da fé, ou podemos ser dos que não são da fé. Que time que você quer estar, hein? Que camisa que você quer, hein? Da fé ou dos incrédulos? Tem 2 times aí, tem 2 lados. Amados irmãos, que nós possamos vestir a fé. Essa sessão, então, a primeira, no versículo 11, repetindo, ela começa assim: porque assim o Senhor me disse. Irmãos, como nós precisamos disso na nossa experiência. Como é maravilhoso nós lermos o Antigo Testamento e muitas vezes os profetas dizerem: assim diz o Senhor. Irmãos, como nós precisamos, nas palavras que são pregadas aqui no púlpito, de servos fiéis que possam dizer para a Assembleia: assim diz o Senhor. E como nós precisamos da nossa própria experiência pessoal. Olha Isaías falando: porque assim o Senhor me disse. O Senhor falou para mim. Ah, irmãos, isso é incomparável. Talvez a gente possa dizer assim: o Senhor falou coisas para aquele irmão, o Senhor falou para aquele outro lá, e a gente tem tanto testemunho maravilhoso. Você olha para a experiência dos heróis da fé. Eu me impressiono tanto com a experiência de George Miller, eu gosto tanto da experiência de Hudson Taylor, eu gosto tanto da experiência de John Wesley, eu gosto tanto da experiência de tantos irmãos ali, David Brainerd, Watchman Nee, Stephen Cowan. Esses irmãos tiveram tantas experiências de ouvir o Senhor falar com eles. E isso é tão rico lembrar e dividir. Mas, irmãos, quão pobre é a minha experiência se o que eu tenho para contar é só aquilo que o Senhor falou e fez na vida desses outros servos. Irmãos, como nós carecemos da experiência de dizer: assim o Senhor me disse. Como é bom nessa semana, para pensar, olha para essa semana, você teria ousadia para falar: nessa semana o Senhor me falou algo? Para pensar ainda, quando foi a última vez que você pode falar assim com convicção? Não, ali o Senhor verdadeiramente falou comigo. Se você nem lembra quando foi a última vez, peça isso para o Senhor agora. Peça isso para o Senhor hoje. Senhor, fala ao meu coração. E aí, o que o Senhor disse para Isaías aí? Eu queria chamar a atenção para os irmãos que o que o Senhor falou para Isaías foi para ele ser diferente daquele povo de Judá. Olha o verso 11. Vamos ler juntos mais uma vez? Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse
pelo caminho deste povo, dizendo, vamos até o 12, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Então veja, o que o Senhor está falando para Isaías Isaías, ele é alguém chamado por Deus, ele é um profeta do Senhor, ele é um homem de Deus. E o Senhor coloca a mão sobre ele, a sua mão forte. Eu acho que essa mão forte, irmãos, é por um lado, que nem o Davi pode estar até ali meio molão, né? Quanto aí, Davi? Se ajeita aí. Né? Mão forte, né? Eu imagino que até para dar uma aprumada. Às vezes a gente não precisa disso, irmãos, dessa firmeza da parte do Senhor. E além de colocar essa mão forte, o Senhor está advertindo, do tipo, Davi, olha para mim, presta atenção para o que eu vou falar. Então eu imagino algo mais ou menos assim. E o que o Senhor está falando? E aí, o Paulo já me advertiu na semana passada, eu fico saindo dali. Mas é difícil. Então vem aqui na frente, vai, Davi. Vem cá. E daí, fica aqui, ó, por favor. Daí está lá o Senhor colocando a mão sobre Isaías e querendo advertir. Daí, tenta querer ficar olhando para o lado. Davi, olha aqui para mim. Davi, olha aqui. Davi, presta atenção, Davi. Presta atenção. Não ande, Davi. Não olha para esse povo, Davi. Presta atenção em mim, Davi. Não ande nos caminhos deste povo. É isso, irmãos. Pode sentar. Obrigado, viu, irmão? O Senhor está colocando a sua mão forte e está advertindo Isaías. Falando isso para Isaías. Não ande pelo caminho deste povo. O que esse povo chama de traição, a palavra conjuração aí, ela significa traição. Ela chama revolução. Então não é tudo que esse povo chama de traição, não é todo mundo que esse povo chama de traidor. Não considere como traidor todos que esse povo chama de traidor. O próprio Isaías, irmãos, por estar ali condenando a aliança que o rei Acás fez com a Assíria, e o povo também, tudo ali apoiando o rei Acás. O próprio Isaías era considerado um traidor. Então, não se considere um traidor só porque esse povo está te chamando de traidor. Davi, olha para mim. Eu não te considero um traidor. Eu te considero fiel a mim. Você é fiel, você não é traidor. E o Senhor também está falando para ele assim, né? E não temais o que ele teme. Não tomeis isso por temível. Nós precisamos lembrar o que vimos na última vez. Qual que foi o pecado, qual foi o motivo da correção que o Senhor viria aplicar sobre a casa de Judá. Nós tínhamos visto isso lá no versículo 6. Volta lá em Isaías 8:6, por favor, irmãos. Vamos ler juntos? Vamos ler. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Então tem dois problemas aqui relacionados ao povo. O primeiro pecado do povo, qual foi? Ter desprezado as águas de Siloé.
Eu já tinha visto algo sobre isso, mas hoje conversando um pouquinho com o André, daí ele estava me falando, né, que ele tinha pesquisado algo sobre isso. Parece que havia ali em Jerusalém uma nascente. O Andrezão também falou algo a respeito disso, né? Você me ajuda aí se eu deixar alguma coisa faltar. Tinha uma nascente, e que daí começava a correr a água, mas era algo muito modesto, muito simples. Nós não estamos falando de um riozão, nós estamos falando de um córregozinho, de uma água que corria por Jerusalém e ia parar onde? Lá no tanque de Siloé, onde Jesus mandou também aquele cego que ele aplicou o lodo ir se limpar. Essa água que corria ali, irmãos, era um córregozinho, não era algo tão grande. Então, olha que teste para a fé. Puxa vida, isso aí pode vir a faltar, é uma aguazinha ali, tão pequena. Nós não temos aqui como na Síria o rio Eufrates, um rio imponente. Os irmãos percebem? Deus havia dado algo para eles ali, um manancial, e uma aguinha que você olha não é nada grandioso, é pequeno, aparentemente é pequeno, mas aquilo ali nunca faltou. E aquilo ali era para a provisão do seu povo. E o que eles fizeram? Eles desprezaram as águas de Siloé. Isso significa desprezar a provisão de Deus. Isso significa desprezar o cuidado de Deus. Às vezes o que o Senhor nos dá, irmãos, pode nem ser algo tão grandioso, mas é o que o Senhor te deu. Seja grato ao Senhor. Mesmo que aquilo não seja tão assim, grandioso como o rio Eufrates, mas foi o Senhor que te deu. Nunca te faltou. É a provisão do Senhor para você. Seja grato por isso. E eles pecaram por desprezar o cuidado de Deus na vida deles. E outra coisa que eles erraram, que está nesse versículo aí, que diz, no versículo 6, o segundo pecado deles, qual que é? Eles derreteram de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Lembrando, havia aquela ameaça de Israel, o reino do norte, e também da Síria. Eles estavam vindo para atacar o reino de Judá. O plano deles era trocar o rei, era tirar Acaz. Não sei o que eles fariam com Acaz, provavelmente queriam matar Acaz, não é? Então havia essa ameaça. O capítulo 7 fala que Acaz, o rei de Judá, ele tremeu de medo. E o capítulo 8 não foi só o rei que tremeu de medo diante dessa ameaça. O povo de Judá, o que fala deles? Eles derreteram de medo. O que é derreter de medo? Você consegue imaginar o que é isso? Mas eles derreteram de medo. Eu acho que derreter é aquela coisa de ficar caindo, né? Aquela coisa prostrada, se escondendo, derreteu de medo. Só que onde que está o pecado aí, irmãos? Vamos lembrar de coisas que já foram faladas. O Senhor manda Isaías como profeta e falar com o rei. E fala, Acaz, tem essa ameaça aí. Mas o Senhor manda dizer que isso que eles estão planejando fazer, eles não serão bem-sucedidos. E Acaz, pede um sinal. Você quer um sinal de que a palavra que o Senhor está falando, ele vai cumprir? Pede um sinal. Acaz, um incrédulo. O Acaz, um falso piedoso, alguém que só tinha aparência de piedade. Ele fala para Isaías, eu pedir para o Senhor um sinal? Eu não vou tentar o Senhor dessa maneira, não. Uma piedade falsa, porque o Senhor falou para ele pedir um sinal. E diante dessa negativa de Acaz, o Senhor mandou Isaías falar assim para ele, você não quer pedir nenhum sinal? Então o Senhor mesmo vai te dar um sinal. E o sinal que o Senhor vai te dar é esse aqui. A virgem vai conceber
e vai dar à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Irmãos, o que Acaz não lembrou? O que Acaz desprezou? O que Acaz, na sua incredulidade, não colocou a sua confiança? É que havia uma aliança do Senhor com a casa de Davi. Deus tinha feito uma promessa para Davi, que o reino que ele tinha dado para ele, aquele reino seria um reino eterno. O Messias viria da linhagem de Davi. Então nós estamos falando de um herdeiro de Davi. Quem que é o herdeiro de Davi ali? Acaz. Deus prometeu para sua linhagem um reino eterno. Se ele confiasse em Deus, ele saberia que apesar de toda aquela ameaça, eles jamais conseguiriam fazer mal, porque Deus, aquele que não é homem para que minta, aquele que não é filho do homem para que se arrependa. Irmãos, aquele que nenhuma das suas palavras cai por terra. Aquele que a palavra diz que céus e terra passarão. Olha para esse universo, olha para tudo que existe, tudo vai passar, mas as suas palavras jamais passarão. Irmãos, se Acaz realmente fosse alguém da fé, ele não estaria tremendo de medo. E se o povo também fosse um povo que confiasse nas palavras do Senhor, eles não estariam derretendo de medo. Por que eles ficaram nessa condição? Por não confiarem em Deus, por não levarem a palavra do Senhor a sério. Amados irmãos, havia uma profecia para eles e para nós também existe uma profecia. E como que nós devemos lidar com a palavra do Senhor? Com fé, com confiança. Então abre, por exemplo, lá em Apocalipse 22 para os irmãos verem. Agora eu estou falando de nós. Nós vimos já que o problema deles não foi não confiar. E o Senhor está chamando Isaías para ser diferente. E eu creio que o Senhor quer também que nós sejamos diferentes daqueles que são ímpios, daqueles que são incrédulos. Nós somos chamados para sermos da fé. Então, aqui em Apocalipse 22, ele diz assim, vamos ler a partir do verso 7, 22, 7, vamos ler? Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele, as palavras da profecia. Irmãos, quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando? Não é João, não. Quem é? É Jesus. Quem é que está falando, eu venho sem demora? É o Senhor Jesus. Se alguém tem a Bíblia da Sara aí, ó, Sara, estou vendo daqui. Apocalipse 22, 7. Abre aí, dá uma conferida para nós e fala em que cor que está esse versículo na sua Bíblia. Apocalipse 22, 7. Que cor está? Vermelho. Cor vermelha na Bíblia é a palavra de quem? De Jesus. Jesus, ele está falando aqui. Para quem que Jesus está falando aqui? Para mim, para você. E o que ele está falando? Vamos ler? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, nós vamos ver que Isaías e os discípulos, o que eles fizeram de positivo foi guardar a profecia do Senhor. Foi guardar a palavra do Senhor. E o que eu e você também precisamos fazer é confiar e guardar no nosso coração a palavra do Senhor. É isso que diferencia
um grupo do outro. Tem um grupo que ele pega a palavra do Senhor e faz o que com ela? Guarda no coração. E tem outro grupo que faz o que com a palavra do Senhor? Despreza. Tem esses dois grupos. Que grupo que você quer estar? Se fosse um jogo, eu ia falar, tudo depende da maneira como você trata a bola. Mas eu estou falando aqui da profecia da palavra do Senhor. Tudo depende da maneira como você trata a palavra do Senhor. E olha aí como é que tem uma diferença. Vamos continuar lendo. Olha o 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouviu e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro. Selar aí é fechar. Não feche as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Olha o 11, vamos ler aí, ó. Continue o injusto, ó do lado de lá. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo. Olha para esse time, irmãos. Tem um craque nesse time aí, é chamado de injusto. E tem outro craque, não sei nem se é o camisa 10 deles, que é chamado de imundo. Pode ser os caras ali, mas um é chamado de injusto e outro é chamado de imundo. Agora olha para o outro time, o que fala? O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Pode ser que o justo, ele está lá, ó. Vou até comparar agora. Eu gosto muito de assistir filme de esporte, gosto mesmo, já assisti muitos filmes de esporte, esses filmes aí americanos que contam a história de técnicos, de basquete, de futebol americano, já assisti vários deles. E daí você vê técnicos consagrados, o que eles exigiam dos seus jogadores? Uma coisa que eles exigiam, nesses filmes todos você percebe isso, disciplina. É ou não é, Edson? Disciplina. Você pega lá o técnico e coloca a turma para correr, coloca a turma para andar aquele campo, tá lembrando do Desafiando Gigante? Que o menino vai andando de olho vendado todo aquele campo lá e tem hora que ele já está, não aguento mais, vocês lembram disso, irmão? Não aguento mais, vou parar. E o técnico fazendo o que lá em cima dele? Não para, você pode, você aguenta, não desiste. Não aguento mais, vou parar. Não para, falta pouco, vai lá. E o que ele faz? Vocês lembram, irmãos, o que ele faz? Ele anda o campo inteiro. com outro rapaz nas costas. É disso que eu estou falando, irmãos. Pode ser que o justo dá uma olhadinha para o lado de lá e vê o injusto de boa. O injusto, ele não gosta de treinar. O imundo, ele só gosta de jogar em casa. Se tiver que viajar para jogar fora, não gosto desse esforço, não. O Paulo é técnico, né, Paulo? Não gosta, não se doa pelo time. Não corre, você vê lá. Hoje, os times, eles têm tecnologias que medem tudo, né? Quanto o jogador correu e tal. Daí você vai olhar, o cara tem toda a faminha lá, todo um nominho de coisa que já fez, só que você olha quanto ele correu naquela partida, não correu nada, ficou esperando só a bola vir, né, no pé, falta dedicação. Talvez o justo, talvez o santo, ele olha para aquele lá, mas lá parece que tá bom, hein?
O técnico de lá não exige nada, o técnico daqui exige demais. Mas o Senhor fala: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E eu creio que naquele dia o Senhor vai olhar para o santo, o Senhor vai olhar para o justo. Eu exigi sim. Esses dias eu estava até pensando naquilo, tá, irmãos? Daquele servo lá, de um talento, que ele vira e fala para o Senhor assim: Senhor, eu sabendo que o Senhor era severo, eu peguei e escondi. Eu sei que a gente já pregou várias vezes que o Senhor não é severo, mas você olha para aquela passagem, o Senhor, ele não diz: você está errado, eu não sou severo, não. Não é isso que está lá. O que o Senhor responde para ele é: se você sabia que eu era severo, por que pelo menos você não pegou o que eu te dei e colocou na mão dos banqueiros? Você já prestou atenção nisso? O Senhor não negou para ele falando: não, eu não sou severo, não. O Senhor falou: se você sabia que eu sou severo, por que você não pegou o que eu te dei e pelo menos colocou na mão dos banqueiros? Então você teria rendido. Só que agora, né? Porque você não foi fiel no pouco que eu te dei, me devolve aí. Me dá, o seu lugar é ali, onde terá trevas e choro e ranger de dentes. E o que eu te dei, vou entregar para aquele outro ali, que tinha recebido bastante, mas que foi fiel naquilo ali. Amados irmãos, eis que o Senhor vem sem demora. E com ele está o galardão. E qual é o último apelo do livro de Apocalipse? Qual é o último apelo da Bíblia? Olha Apocalipse 22, versículo 18. Vamos ler? Merece ler desde o 17, vai. 22, desde o 17. Isso que eu estou falando de Apocalipse 22, eu não tinha planejado não, viu, irmãos? Foi fora do script, o Senhor que deu aqui. Vamos lá. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Olha o que o Senhor está falando. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? E qual que é a resposta de quem ouve isso? O que eles dizem? Vem, Senhor Jesus. O que eles dizem? Vem. O que o Espírito diz? Vem. O que a noiva diz? Vem. E esses que estão esperando, o que eles fazem? Eles guardam as palavras dessa profecia. Agora, para terminar, irmãos, vamos voltar lá em Isaías 8. Isaías 8. Eu vou ler aqui. O 14 e o 15 também teria coisa para eu falar,
Mas o André já compartilhou algo sobre isso, que eu tinha planejado era falar isso, eu fui para Apocalipse 22, então não vai dar tempo. O Isaías 8, o 13 e o 14 vai falar assim, ó, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Eles estavam temendo a Síria e Israel, mas aqui o Senhor está falando para eles temerem o Senhor. É o que Jesus falou, não tema aqueles que podem fazer mal só para o corpo de vocês, temam aquele que pode pegar a alma de vocês e lançar para o inferno. Provérbios, Salomão vai falar que o princípio do saber, o que é? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, se tem alguém que a gente deve tremer de medo, é o Senhor. Não é a ameaça do inimigo. E aí, ele vai dizer assim, no 14, ele vos será, falando do Senhor, santuário. Para esses que temem ao Senhor, o Senhor vai ser para eles um santuário de segurança, um refúgio de segurança, uma rocha estável, segura. O salmista fala muitas vezes disso, né? O Salmo 91, ele fala do Senhor ser o abrigo dele, o refúgio dele. Para esses que temem o Senhor é um santuário. Ele é um lugar de segurança. Mas para aqueles que não confiam no Senhor, o que ele é? Olha o 14. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Irmãos, para esses daqui, que são os da incredulidade, que são os ímpios, que são os rebeldes, para eles o Senhor é pedra de tropeço. Pedro, ele leu isso em Isaías, ele falou isso lá em 1 Pedro 2, o Andrezão já compartilhou. Paulo leu isso aqui em Isaías, e ele também aplicou ao Senhor Jesus falando disso aqui, que Jesus ele é a pedra angular, que foi desprezada pelos construtores, e para aqueles que não são da fé, para aqueles que não creram, Jesus se tornou para eles uma pedra de tropeço. Quando o André compartilhou isso, o Alvani mandou um versículo lá de Mateus, que fala de uma pedra que vai cair e vai esmagar a muitos. Jesus falou isso. Então, irmãos, para aqueles que creem no Senhor, o Senhor é uma rocha. Lembra de edificar a casa sobre a rocha? Pode vir o vento, pode transbordar os rios. O que mais pode acontecer lá? É vir o vento, transbordar o rio, tem mais uma coisa. Vir com ímpeto? Então tá. Então é vento, rio e vir com ímpeto. Tem três coisas lá. É isso aí. Então se vem essas coisas, quem está edificado sobre a rocha permanece firme. Mas aquele que edifica sobre a areia, o que acontece com eles? A casa, ela é totalmente destruída, irmãos. Então, que nós possamos, e lembrando, que o Senhor contou essa parábola para falar sobre aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Percebe a relação com a palavra aí? E agora, olha ali Isaías 8, eu sei que alguns irmãos estão procurando a passagem, se achar pode me parar e falar. Para terminar, irmãos, presta atenção nisso aqui. Olha a última coisa que o Senhor fala para Isaías. Ele vai falar assim para Isaías: Isaías, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então não é só Isaías, irmãos. Não pensa que nesse tempo de crise espiritual em Jerusalém, não pensa que Isaías estava sozinho.
É que nem Elias falando: ah, Senhor, só está eu aqui. Olha o que o Senhor está falando: resguarda o meu testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então tem outros ali que são chamados discípulos do Senhor. E o que o Senhor está falando para Isaías fazer é resguardar o testemunho e selar a lei onde? No coração deles. Irmãos, eu entendo que isso fala de guardar a palavra do Senhor. Vamos lembrar, o que o povo de Judá fez foi desprezar a palavra do Senhor. E o que o Senhor está falando para esses seus fiéis, para esse remanescente fazer, é guardar a palavra do Senhor. Amados irmãos, ouçam isso. Se nós queremos ser aquele que diz: eis que venho sem demora. Se nós queremos ser aqueles que vão receber um bom galardão do Senhor, o que nos vai distinguir dos ímpios é guardar a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. É chuva. Eu não tinha falado da chuva. É isso. É chuva, vento e o rio transbordando, enchente. É essas três coisas mesmo. E daí essas coisas dão com ímpeto. São três coisas: chuva, vento e rio transbordando. E essas três coisas vêm de ímpeto. Mas quem está edificado sobre a rocha não é atingido. Agora, quem é que está edificado sobre a rocha? É quem guarda a palavra do Senhor. Se não guarda a palavra do Senhor, isso não é só uma historinha. A prática é guardar a palavra do Senhor. Se guarda a palavra do Senhor, o rio vai transbordar, a chuva vem para todo mundo, irmãos, o vento bate todo dia, toda semana. Mas quem é que permanece firme? É aquele que guarda a palavra do Senhor. Para encerrar mesmo, eu sei que acabou ali meu tempo, mas agora eu vou encerrar. Quando fala de guardar a palavra do Senhor, não assusta com o que eu vou dizer. A gente tem que lembrar do Salmo 119. Eu não vou torturar os irmãos falando para a gente terminar agora lendo o Salmo 119, porque esse é o capítulo mais longo da Bíblia. Mas sobre o que fala o Salmo 119? Sobre a palavra do Senhor. Alguns versículos vocês vão ter que aguentar aí. Olha o que esse salmo fala, verso 2, estou acabando, hein? O salmista fala assim, Salmo 119, 2: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e a buscam de todo o coração. Jovens, ouçam, jovens, olha o verso 9, olha o que diz aí. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual que é a resposta? Observando segundo a tua palavra. Olha o que ele fala no verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha o que ele fala no 15:16. Eu meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos seus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. O 33, 34, olha o que ele ora para o Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Olha o que ele fala no 47. Terei prazer nos seus mandamentos, os quais eu amo. Olha o que ele fala no 48. Para os teus mandamentos que eu amo, eu levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Olha o que ele fala no 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Ah, irmãos, teria tantos versículos ao longo desse salmo para falar. Que nós possamos ser esses, irmãos, que são chamados de discípulos do Senhor. Que a gente possamos fazer parte dos remanescentes dos nossos dias.
Eu creio que vai alta noite, irmãos, e num período de trevas, a palavra do Senhor, ela tem sido desprezada, ela tem sido deixada de lado, até mesmo dentro das igrejas. A turma tem muita disposição para pular, a turma tem disposição para fazer muita coisa, tem disposição até para fazer do culto um show gospel, tem disposição para fazer uma série de eventos, só que a palavra do Senhor tem sido deixada de lado, irmãos. Irmãos, que nós possamos atentar para isso. Que nós possamos ser aqueles que realmente amam e guardam a palavra do Senhor. Pode falar. Aleluia. Puxa, maravilhoso. Vamos orar?